Nós queremos falar no livro de Tiago, capítulo 5, sobre o seguinte título: Recomendações preciosas. São conselhos sofrendo, faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curado. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, com perseverança, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, e alguém se converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Amém? Glória a Deus. Então, nós podemos ver nesses versos que de fato existem várias recomendações do Senhor para a nossa vida na prática, para o nosso dia a dia. Nós passamos por lutas como seres humanos, estamos sujeitos a todo tipo de sofrimento, passamos por dificuldades, temos momentos de alegria, mas também temos momentos de tristeza, de lutas. E o que devemos fazer diante das dificuldades? Muitas pessoas ficam desesperadas, muitas pessoas não sabem o que fazer, não têm este conhecimento, não têm a prática da leitura da palavra de Deus, e por isso sofrem ainda mais. Mas a vontade de Deus é que olhemos para Ele. A vontade do Senhor é que nos momentos de grande luta e dificuldade, bem como em todos os momentos, nos momentos de alegria, que os nossos olhos estejam em Jesus. Então, meus queridos, a primeira recomendação, a primeira lição que podemos tirar do versículo 13 é que na presença de Deus encontramos conforto, encontramos consolo. Na presença de Deus há refúgio. Na presença de Deus, o Senhor muda a nossa sorte. E a recomendação é bem clara. No versículo 13, a parte A, diz assim: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Clame a Deus, ore, busque pelo socorro dEle. Por quê? Porque diante do Senhor nós encontramos refúgio. Na presença de Deus, Ele muda a nossa sorte. A palavra de Deus diz, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, Cristo, Ele é bem claro em afirmar, Ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele promete alívio, Ele promete conforto, Cristo promete ajuda, se formos a Ele pela fé, se buscarmos a Ele de todo o nosso coração. Ele não está distante
do nosso sofrimento. Ele não está alheio, pelo contrário, Ele está bem próximo de nós e deseja nos ajudar. Eu lembro da história bíblica quando os seus discípulos estavam com Cristo no barco, mas Jesus estava dormindo, estava descansando, e Deus permitiu aquela grande tempestade, e aqueles homens ficaram com muito medo. E vejam que eram homens acostumados com o mar, acostumados com situações difíceis, mas naquele dia foi muito forte a tempestade. E a Bíblia diz que o barco estava a ponto de se despedaçar. E eles clamaram ao Senhor, falaram: Senhor, o Senhor não se importa que pereçamos, nos ajude. E o Senhor se levantou. Diz a palavra de Deus que Cristo deu ordem ao vento e ao mar, e tudo se acalmou. Deus permite até mesmo que as tempestades da vida venham sobre nós, para provar a nossa fé, para que olhemos para Ele, para que possamos contemplar o quanto Ele é poderoso e o quanto Ele deseja nos ajudar. Nem todas as situações nós iremos compreender, nem todas as lutas nós iremos entender, mas em todas elas nós devemos buscar a graça de Deus, devemos buscar a direção dEle, o seu conforto. A palavra de Deus fala em Romanos 12:15, diz que devemos chorar com os que choram e nos alegrar com os que se alegram. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, diz que Deus é o Deus de toda a misericórdia, é o Pai de toda a misericórdia, de toda a consolação, e é Ele que nos conforta em todos os momentos difíceis, em toda angústia. Atualmente, existem muitas pessoas chorando por suas perdas, mas também há muitas pessoas que estão amedrontadas, preocupadas com o futuro. E o nosso conselho é que você compartilhe as suas lutas com alguém. Se aproxime de alguém que você confia, de alguém que você entende que é uma pessoa de oração, uma pessoa que está próxima de Deus, uma pessoa que tem a sabedoria de Deus, que pode lhe aconselhar, que pode lhe ajudar. Nós não devemos guardar o sofrimento no nosso coração, nós não devemos estar com angústias, passando por elas sozinhos. Devemos compartilhar, devemos colocar diante de Deus e diante também dos nossos irmãos, diante de alguém que pode nos ajudar. Quando nós guardamos as nossas angústias em nosso coração, o nosso sofrimento aumenta ainda mais. Então, compartilhe. A Bíblia fala no livro de Efésios, capítulo 4, diz que não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas em tudo devemos apresentar, em todo o sofrimento, todas as angústias, todas as situações que nos trazem preocupações, ansiedade, devemos apresentar a Deus pela oração, com ações de graça, porque certamente o Senhor nos ajudará, nos dará socorro, nos concederá graça. Meus queridos irmãos, na presença de Deus, o segundo ponto, há plenitude de alegria. Ainda no versículo 13, agora a segunda parte, diz assim: está alguém alegre, cante louvores. Está alguém contente, cante louvores. A palavra de Deus fala que a alegria faz parte do fruto do Espírito Santo,
está em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Diz que o fruto do Espírito, o fruto que o Espírito de Deus produz dentro de nossas vidas, quando nos rendemos totalmente ao controle do Espírito Santo, quando nos rendemos totalmente ao amor de Deus, a Cristo Jesus, quando confiamos em Cristo de todo o nosso coração. A palavra de Deus fala que Deus envia o seu Espírito, e o seu Espírito produz em nós o fruto que entre ele está a alegria. Diz que é amor, aí depois vem a alegria, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Que coisa maravilhosa sabermos que o Senhor nos concede de uma alegria extraordinária. E a palavra de Deus fala que o servo do Senhor, no Salmo 16, versículo 11, Davi, ele provou de uma alegria muito intensa, de uma alegria profunda. Ele provou de uma alegria que vem de uma vida de comunhão com Deus, de uma vida íntima com Deus, onde ele descreve esta alegria como uma alegria plena. Diz assim um texto: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença, Senhor, disse Davi, há plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. Quando nós entramos na presença de Deus, por meio da oração, quando nós entramos na intimidade com Deus, por meio da oração, com um coração sincero, com um coração quebrantado, Deus nos fará desfrutar desta mesma alegria que Davi desfrutou, de uma plenitude de alegria, não só de momentos de alegria, não só de uma simples alegria, mas de uma alegria plena, de uma plenitude extraordinária, onde Deus invade o nosso coração e nos concede da sua graça, e nos concede da sua alegria que vem do céu, que vem do seu trono. Que coisa maravilhosa, irmãos. A nossa alegria deve estar sempre em Deus. Nós já falamos sobre esse tema, sobre alegria, e nós falamos que a alegria que Deus tem para nós é uma alegria extraordinária, que não é uma alegria fabricada, produzida pelo esforço humano, mas é uma alegria que vem do seu trono. Nós também falamos que a alegria Deus nos concede por meio de atitudes certas, atitudes corretas. Nós iremos desfrutar de alegria extraordinárias, mas dessa plenitude de alegria é uma experiência particular, individual. Só você e Deus pode desfrutar desta plenitude que Davi está falando no Salmo 16, versículo 11. Cristo também nos fala no Evangelho de João, capítulo 15 e versículo 11. Cristo diz: tenho-lhes dito estas coisas, estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O desejo de Deus é que a nossa alegria seja completa, que tenhamos uma vida plena, plena das bênçãos de Deus, plena da alegria de Deus. Mas se olharmos o contexto de João, nós iremos compreender de que esta alegria plena, ela vem acompanhada, ou é necessário uma vida de firmeza, de obediência a Deus. Quando Cristo fala no Evangelho de João, capítulo 15, ele diz: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, então vocês terão essa alegria plena, então vocês terão desta grande alegria, desta bênção de Deus.
A palavra de Deus fala, podemos ver na palavra de Deus que na igreja primitiva, com Cristo e os seus primeiros discípulos, desde o começo, houve cânticos de louvor, porque o cristão lembra um amor infinito e desfruta da glória presente de Deus. É um comentário de William Barclay, onde ele cita os textos que estão em Efésios 5:18, Colossenses 3:16, aonde fala que aquela igreja cantava com os seus lábios louvores, com hinos espirituais, de louvores e com gratidão em seus corações, pelas bênçãos, pela alegria que Deus concedia em suas vidas. Como podemos desfrutar de uma vida plena? Você pode estar perguntando, pastor James, como eu posso encontrar esta alegria plena, esta vida que Cristo fala em João 15:11? E a nossa resposta, ou melhor dizendo, a resposta da palavra de Deus, é o texto que se encontra, você pode acompanhar comigo, em João, capítulo 14, versículo 6, diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Esta alegria plena está em Jesus. Esta vida abençoada está em Cristo, como Ele mesmo fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Muitas vezes nós queremos construir a nossa felicidade baseado em nossas forças, em nossos recursos, em nossa competência, ou até mesmo em nossa beleza, mas nenhuma dessas coisas trazem a alegria que está aqui no texto bíblico. Apenas Jesus Cristo pode nos dar esta alegria plena. Apenas uma vida de obediência a Deus, firmada nele, pode nos conceder uma vida plena, uma vida abençoada. É claro que nós devemos fazer a nossa parte, devemos trabalhar, devemos estudar, nos dedicarmos muito para conquistarmos tudo aquilo que está ao nosso alcance e que Deus permite. E isso também nos traz, né, satisfação. E isso é abençoado por Deus. Alguém que estuda muito, alguém que se dedica, então terá momentos de alegria que Deus concede. Mas quando nós apenas trabalhamos, quando nós apenas estudamos, mas quando o nosso coração está longe de Deus, então nenhuma dessas coisas trará alegria. Pelo contrário, nós sentiremos um vazio ainda maior, porque nenhuma dessas coisas podem preencher o nosso coração. Quantas pessoas há no mundo que são pessoas que estudam muito, intelectuais, mas que não encontram a felicidade plena? Podem encontrar momentos de alegria produzido pelos seus esforços, mas por dentro estão com um vazio horrível. Quantas pessoas intelectuais morrem com um vazio profundo em sua alma, porque a sua sabedoria não foi capaz de lhe conceder uma vida plena, porque a Bíblia diz que a sabedoria do mundo é loucura para Deus. A sabedoria de Deus é extraordinária, e a Bíblia afirma que toda a sabedoria de Deus está disponível em Cristo Jesus. Nele está escondido todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, em Jesus. Então, busquemos a Ele, que o nosso coração venha se render aos seus pés, mesmo diante de toda a graça que Deus tem lhe concedido, diante de toda a sabedoria e de todo o conhecimento, mas se renda aos pés dele, se renda aos pés de Jesus,
e Ele lhe fará conhecer os caminhos da vida, e na presença dEle, você irá desfrutar de uma plenitude de alegria extraordinária, que não pode ser produzida pelo nosso esforço, mas somente pelo poder de Deus. Meus queridos irmãos, que você possa ir hoje mesmo a Jesus. Foi assim que eu fiz. Sempre procurei estudar, me dedicar nos estudos, mesmo com as minhas limitações, mas o meu coração só era preenchido quando eu estava jogando futebol, ou quando eu estava assistindo um jogo do meu time preferido. Quando acabava aquele jogo, e eu sentia um vazio muito grande em minha alma. Mas quando eu compreendi que a vida estava e está em Jesus, quando eu me rendi aos pés de Cristo, como diz o texto, quando eu compreendi que Jesus de fato era o caminho, a verdade e a vida, quando eu compreendi que Jesus era a ponte que levava à presença de Deus, quando eu compreendi essas coisas, eu disse: Senhor, pois eu quero chegar à sua presença, eu quero entregar a minha vida totalmente em suas mãos. Eu acreditava em Deus, mas eu não compreendia a vontade de Deus. Eu acreditava que Deus existia, mas eu não vivia para Deus, eu vivia para mim mesmo, fazia as minhas vontades, vivia do meu jeito, mas quando eu compreendi que eu deveria viver, não do meu jeito, mas do jeito de Deus, fazendo a vontade de Deus, e aí eu procurei ler a Bíblia, e colocar em prática tudo aquilo que eu estava entendendo, comecei a desfrutar de uma vida diferente, de uma vida abençoada por Deus. Então, meu querido, faça isso. A palavra de Deus diz que um homem chamado Nicodemos, você pode ler na sua Bíblia depois, anote aí, em João capítulo 3, a Bíblia fala que este homem era um homem religioso, era um dos maiorais, dos fariseus, mas mesmo com toda a sua religiosidade, aquele homem ainda não compreendia a vontade plena de Deus, e ele foi se encontrar com Cristo, e Cristo foi bem direto para ele, e disse: Nicodemos, em João 3,3, em verdade, te afirmo, ou te digo, se você não nascer de novo, você não poderá ver o reino dos céus. Se você não nascer de novo, você não poderá compreender plenamente a vontade de Deus e ir para o céu. O que é nascer de novo? É nascer do Espírito de Deus. Nascer de novo é nascer para Deus, é compreender a vontade de Deus e se render aos pés dele. E aquele homem, diz a Bíblia, que era um senhor, um adulto, uma pessoa de idade. E aquele homem, segundo a palavra de Deus, nos evangelhos, no livro de João, nós podemos compreender que ele entregou a vida dele plenamente nas mãos de Jesus. Não há idade, quando nós compreendemos, quer seja criança, jovem, adolescente, jovem, adulto, quando nós compreendemos de que nós devemos parar para pensar: como eu tenho vivido? Eu tenho compreendido o que Deus quer para mim? Eu tenho feito de fato a vontade de Deus? O que Deus quer de fato para mim? Quando nós fazemos essa reflexão, e quando nós entendemos que nós estamos muito longe de Deus, quando nós paramos para olhar para Cristo, para a vontade de Deus, nós iremos compreender de que nós precisamos de fato voltar o nosso coração para Deus. A Bíblia afirma que Deus vem ao nosso encontro, desde Gênesis, nos primeiros livros, capítulo 3, a Bíblia fala que ali o homem pecou, e a partir do momento que o pecado entrou no coração do homem, o homem se distanciou de Deus. A Bíblia fala que Adão e Eva, que aquele casal,
se escondeu. Quando pecaram, eles se distanciaram de Deus, mas Deus foi ao encontro deles e perguntou: onde estás? Deus também vem ao nosso encontro e nos pergunta: onde você está? De lá para cá, Deus está vindo ao nosso encontro para nos resgatar, para nos trazer para Ele, resgatar a comunhão que foi quebrada. E esta comunhão que foi quebrada, desde muitos anos atrás, ela é reconstruída através de Jesus. Ele é a ponte que nos liga a Deus. Meus queridos, nós não teremos condições de concluir nesta manhã, mas deixa eu lhe falar algo. Coloque a sua vida diante do Senhor. A palavra de Deus nos afirma de que, se fizermos assim, nós encontraremos graça diante dEle. O terceiro ponto diz assim: na presença de Deus encontramos cura e libertação. Está no versículo 14, diz assim, acompanhe com a sua Bíblia, Tiago, capítulo 14, até o versículo 16. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros, ou a liderança da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. A terceira recomendação é que, se alguém está doente, deve chamar a liderança da igreja, os pastores, o líder ou a liderança da igreja, e estes façam oração. Nós podemos ver que nisto a igreja herdou a tradição do judaísmo. Quando um judeu estava doente, antes de ir ao médico, ia ao rabino. E o rabino ungia com o azeite, com o óleo, ao qual Galeno, o grande médico grego, chamava o melhor dos remédios. No mundo antigo, o azeite, o óleo, tinha um amplo uso medicinal. Então podemos ver que Tiago acreditava que o uso do azeite, do óleo, tinha um sentido medicinal. Outros consideram como um sinal externo da cura em resposta à oração. Em Lucas capítulo 10, versículo 33, nos afirma que ali, na experiência do samaritano, fala que certo samaritano que seguia seu caminho, passou-lhe perto e, vendo a pessoa que estava doente, compadeceu-se dele e, chegando-se, enfaixou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes o óleo e vinho, e colocou sobre o seu próprio animal, levando para uma hospedaria, e tratou dele. Então, o óleo tinha esse sentido, era usado para curar as pessoas que estavam enfermas. Mas a palavra de Deus nos afirma de que a cura era em resposta à oração.
não era pelo óleo, não era pelo poder de quem estava orando por si só, mas era em resposta à oração da fé, como está no versículo de número 15. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Mas nós devemos entender aqui também o contexto, como está no versículo 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Alguém que está enfermo, que está doente, deve certamente ir ao médico, deve certamente buscar a cura através dos profissionais da saúde. Mas nós devemos, em primeiro lugar, orar, colocar diante de Deus: Senhor, toma em tuas mãos a minha enfermidade, toma em tuas mãos esse problema e me abençoe, porque a palavra de Deus nos afirma de forma muito clara que Deus pode curar através dos remédios, através, dos profissionais da saúde, mas também Deus pode curar através do seu poder, através da oração, se assim for a vontade dEle. Muitas vezes nós adoecemos e nem lembramos de orar, não lembramos de apresentar a Deus. Quando assim fazemos, nós erramos. Nós devemos apresentar a Deus, para que Deus nos cure, para que Deus use os médicos, para que Deus abençoe os remédios, abençoe aquela medicação. Eu sempre, quando vou tomar um remédio, eu oro: Senhor, abençoe esse remédio, para que ele venha produzir o efeito necessário para que eu seja curado. Então, nós não temos esse entendimento, de que nós não devemos ir ao médico. Nós não temos esse entendimento, que devemos ser curados somente pela oração, mas nós colocamos diante de Deus em primeiro lugar. E se Deus quiser nos curar, Ele poderá nos curar. Ele tem poder para curar, como Ele já fez muitas curas em nosso meio, como Ele já abençoou muitas pessoas, das quais temos conhecimento. E o texto diz que, no final do versículo 16, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. A oração do justo, ela tem muita eficácia, ela tem poder, porque Deus concede essa graça àqueles que buscam a sua face. E o texto dá um exemplo de Elias, que foi um homem de fé, um homem de Deus. Cita esse exemplo no versículo 17 e 18, de que ele orou insistentemente, fervorosamente, para que não chovesse. E não choveu durante 3 anos e meio. Depois ele orou e Deus mandou a chuva. Quando nós oramos, confiando no poder de Deus, o Senhor, Ele poderá responder às nossas orações. Nós temos dito que Deus responde a oração dizendo sim, não ou espere, mas Deus sempre responde. Se Ele falar sim, porque Ele está concedendo a graça. Quando Ele diz não, é quando Ele diz: não vou lhe conceder isso que você está pedindo, porque a minha graça te basta. A minha graça é suficiente para que você viva desta forma, como Ele fez com Paulo. Mas Deus, normalmente, Ele responde às nossas orações, nos concedendo o pedido. Então, neste momento, vamos orar, vamos apresentar a nossa vida diante de Deus. Então, eu lhe convido para que você feche seus olhos agora, aonde você está, na sua casa, e coloque a sua vida diante de Deus. Peça para Ele ajuda. Diga: Senhor, eu entrego a minha vida em suas mãos. Me ajude a viver de acordo com a sua vontade. Então vamos orar. Nosso maravilhoso Deus, nós queremos, Pai, agradecer ao Senhor por este dia. Pai maravilhoso, nós aprendemos nesta manhã de que o Senhor deseja nos ajudar em nosso sofrimento. O Senhor deseja nos conceder a sua paz, a sua alegria.
O Senhor tem cura, o Senhor tem graça para nossas vidas, o Senhor tem, ó Deus, do teu milagre, do teu socorro. Portanto, Senhor, eu coloco em tuas maravilhosas mãos, em suas maravilhosas mãos, a vida de todos aqueles que estão nos ouvindo. Que o Senhor socorra, que o Senhor abençoe, que o Senhor transforme a sua vida, que o Senhor, ó Pai, conceda do seu milagre, que o Senhor conforte aquelas famílias que estão passando pela dor, do luto, pela dor, ó Deus, do sofrimento, das enfermidades, das dificuldades. Ó Deus, não permita que venhamos perder a esperança, mas que o nosso coração seja renovado pelo seu poder, pela sua graça. Nós oramos desta forma, Pai, por todas as pessoas que estão sofrendo, que o Senhor vá de encontro às suas necessidades e que o Senhor as abençoe, pois oramos no doce e precioso nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus.